Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, estamos de volta ao curso Fé no módulo 2, como tomar posse da bênção, a lição número 3 do Ministério de Jesus. E nós estamos na parte O dessa lição, as tempestades no Ministério de Jesus, e hoje é a 4ª sessão. Nós estamos vendo que no próprio Ministério de Jesus houve tempestades. E quando Deus registrou estes incidentes, foi para a nossa admoestação, nosso aviso, porque isso acontece conosco também. Mas assim como Jesus venceu todas as tempestades, aqueles que estão firmados na palavra de Deus também haverão de vencer. E a palavra de Deus está aí escrita e publicada exatamente para isto, para que aprendamos como fazer nas tempestades. Às vezes elas já têm nos contaminado de alguma maneira. Podemos até mesmo ter errado. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. E a Bíblia garante que se nós confessarmos nossos pecados, as nossas faltas, os nossos desvios, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Na hora o Pai olha para o advogado e ele concorda. Pode perdoar. Ele está ali para interceder por nós. Então, nesta hora, eu queria chamar a sua atenção para você voltar aos braços de Jesus. E quem sabe você está dentro de uma tempestade. O vento está forte, as ondas estão violentíssimas. Não abaixe a cabeça. Não concorde com o diabo. Levante a sua cabeça e concorde com o bom Espírito de Deus. Você haverá de vencer. Jesus venceu. E quem está em Jesus também vence. Vamos então agora ao texto bíblico em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, nós vimos na parte anterior, sessão anterior, que Jesus foi levado assim como estava, então ficou dormindo.
Foi o grande erro dos apóstolos, como também tem sido o nosso grande erro. A gente aceita Jesus na vida de qualquer maneira. E nos sossegamos assim com as doutrinas da igreja, com os afazeres do mundo. Tem cristão até voltando atrás e já querendo praticar o que o mundo pratica. E já não vê assim muita diferença não. Afinal de contas, o que tem? Todo mundo faz. Tem cristão que não tem nem prazer mais de orar. A não ser quando o diabo ataca, dá uma dor no rim, dá uma dor na cabeça, problema sério, aí ele volta desesperadamente e começa a orar. Mas no dia a dia, ele já não busca Deus. Tem cristão batizado com o Espírito Santo que já fazem tempos em que ele não fala na língua dos anjos. Ora, a Bíblia diz que a língua é para nos edificar. Como é que eu vou ser edificado se eu não falo na língua? Missionário, mas houve aí umas tentações, eu escorreguei, eu não me sinto direito. Você não tem que sentir-se direito, você tem que falar. Pois se você está caído, as línguas que vão lhe edificar. Aí você quer primeiro se edificar para falar nas línguas? Não, primeiro tem que se edificar. Você não pode pôr o telhado onde levantar as paredes. O telhado vai segurar assim quê? Então tem que levantar a casa. Edificação são as línguas. Então a gente fica de qualquer maneira. Jesus fica ali, ele arranja até uma almofada para dormir. Nós nos apegamos a uma posição que já temos, ou que alguém nos ofereceu, o nome da nossa igreja, e damos como almofada para Jesus. Dorme, Jesus. Eu sei cuidar de mim. O que ele vai fazer? Abandonar a gente, o diabo vai entrar, nós somos dele. Mas se nós não lhe damos a direção, ele não pode tomá-la à força. Ele tem que dormir. Estamos com um grande empreendimento, financeiro, comercial. Não, mas isso é para a obra de Deus. E estamos achando que podemos fazer com Jesus, a palavra de Deus, o que nós quisermos. Não, Ele é o Senhor. Aí a tempestade está séria. Os discípulos daquele grupo, 4 deles, eram pescadores. Não sei se mais algumas, pelo menos 4 eram. Eram os 2 irmãos, as 2 duplas de irmãos, Tiago e João, Pedro e André. E pescador, você sabe que sabe entrar no mar, sabe sair, sabe quando vê o sudoeste, quando não vem e tal, e como é que faz. Mas o negócio ali está sério. E eles usam toda a sua capacidade. Quando eles veem que não tem jeito, está escrito aqui, que eles despertaram-no dizendo, que ele deve ter tomado um conselho entre eles, o que vai fazer? Despertamos o homem ou não? E se ele zangar, mas não tem jeito, a gente vai morrer. Não, a próxima onda agora vai acordar. Vinha aquela onda forte, rebentava em cima do barco e molhava Jesus. A água escorria assim pela face dele, pela barba. Ele ia para lá, ele ia para cá. Puxa vida, que sono pesado. Tem pessoa que deve estar dizendo, missionário, parece que ele está dormindo na minha vida. Porque olha, o que o diabo tem feito não é brincadeira comigo. Eu corro de hospital para hospital. Já não tem mais onde enfiar agulha em mim. Já fiz não sei quantos exames. Está dormindo ele, Você pegou a doutrina, pegou a palavra do homem e deixou Jesus dormindo. Não fez dele o Senhor da sua vida. Bom, o que a gente faz? Fala, João. Bom, eu acho que tem que acordar. Pedro, eu vou acordar. Não, espera aí. Você, o que você acha, ô Mateus? Não sei, pergunta o Felipe aí. Tem que acordar, não tem jeito. Pedro, não dá? Não dá, a gente vai naufragar. Aí chegaram e acordaram o mestre. E disseram o seguinte. E disseram, mestre, não se te dá que pereçamos? Você imagine que eles chegam até a culpar Jesus.
O senhor não está nem aí, né, mestre? Nós estamos na hora de naufragar e ó, para ti. Eu já ouvi pessoas orarem assim: Deus, por que tu permitiste isto? Eu acho que a pessoa tem que ser muito habilidosa para falar assim com Deus, né? E às vezes são pessoas que praticamente não querem servir a Deus. Onde Deus chamou elas, colocou elas, não, eu não gosto dessa maneira, se for diferente de ficar nessa igreja, eu vou para outro, porque lá é melhor. Saíram fora do plano de Deus. Depois, eu não entendo, sinceramente, por que Deus não me dá essa bênção. Eu não entendo por que Deus não me dá essa outra. Eu não entendo por que Deus me trata dessa maneira. E houve quem até já que questionou aquilo que ele achava que era ato de Deus. Porque o filho ficou doente, o pai e a mãe o veio a falecer. Mas por que Deus permitiu? Você devia perguntar: por que eu permiti que esse mal entrasse, fazendo Jesus ficar dormindo profundamente? Eu acho que o sono de Jesus aí vai, a intensidade do sono de Jesus vai do nosso esfriamento espiritual. Quanto mais desligados estivermos da palavra, mais ele vai pegar no sono. E agora eles despertam, o mestre diz: mestre, não se te dá que pereçamos. Como se ele fosse o culpado. Bem, mas afinal de contas foi ele que disse: passemos para outra margem. Afinal de contas, missionário, eu estava muito bem numa igreja, dirigindo a igreja, e ele então mandou que eu fosse para tal lugar. Cheguei lá, foi um fracasso total. Você foi por vontade própria? Não, eu fui contra a minha vontade, né? Mas era obra de Deus. Eu já tenho encontrado nessa minha vida de tantos anos servindo a Jesus com pessoas que estavam enfrentando oposição cerradas, longe do lar, dos familiares, do conforto, mas que pegavam a obra de Deus com tanto amor e faziam, e venceram. Já encontrei com outros que estavam desestimulados e faziam de qualquer maneira a obra, porque acharam que onde eles estavam não serve para morar. Serve para morar a linda cidade onde nasceram. Uma vez nós tínhamos um pastor, nem está mais conosco, numa das melhores cidades desse país. E ele queria voltar para o Rio de Janeiro. Não provavelmente para o Rio, para uma cidade do Grande Rio, de onde ele havia saído. E eu conheci a casa dele nesse local, uma rua de terra, uma vala negra passava em frente à porta e à janela. A casa dele não tinha nem emboço, uma miséria. Não tinha nem janela. Era um trapo de cortina pendurado. Pernilongo, tinha que matar assim, um fedor, aquela vala negra assim, uma miséria. E ele estava morando numa cidade classe A. E eu falei com eles: não, mas a patroa quer voltar, não sei lá, mas eu fui falar com ela. Tudo bem, irmã? Tudo bem, missionário. O irmão tal disse que a irmã quer voltar, missionário. Eu não me acostumo aqui. Eu falei: mas irmã, onde a senhora morava? Eu fui lá uma vez. A senhora mora num conjunto habitacional aqui, bom, cidade limpa, gente, aquele trato com o maior amor. A senhora morava no meio, praticamente uma favela, pouca diferença faz. A senhora não tinha janela, a senhora não tinha conforto algum, a casa até só tijolo aparente. Negócio, olha, dá até tristeza. Missionário,
mas é de lá que eu gosto. Parece até aquela personagem que diz, mas eu gosto dele. Eu disse, mas irmã, a senhora está boa da cabeça? Se a senhora quiser sair daqui para um lugar melhor, ou voltar para lá para fazer a missão de Deus, se Deus está lhe chamando, um lugar que 7 horas da noite, o pessoal anda armado, se ninguém pode sair de casa depois de 7 horas da noite, onde alguns marginais costumam não respeitar certas senhoras, não no caso dela, graças a Deus. Missão, mas é de lá que eu gosto. E tem gente que perde grandes bênçãos, porque trata a obra de Deus dessa maneira. Aquela moça que nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo é o melhor lugar do mundo. A carioca diz, não, é o Rio de Janeiro. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Como se na Bíblia estivesse dizendo, o paraíso fica no Rio de Janeiro. Ipanema ou Realengo. Que não tem isso na Bíblia. Ou fica em São Paulo, no Morumbi ou Itaquera. Também não tem isso na Bíblia. Mas a pessoa não vê a grandeza do que está fazendo. Ou o que Deus colocou diante dela e toma uma posição dela. O que vai fazer Jesus? Jesus tem que dormir. Já não é mais o Senhor. Um conselho para os solteiros. Quando eu era solteiro, eu dizia à minha noiva, eu disse, olha, é melhor a gente não pensar em casamento não. Por quê? Porque eu tenho uma chamada de Deus. Deus pode me dar um ministério no Rio, São Paulo, Nova York, pode me dar no interior do Amazonas. E eu vou cumprir o ministério. Posso ter que andar descalço, calça remendada, porque para onde eu for, talvez o pessoal não possa me ajudar a me manter dignamente, eu dignamente vou andar dessa maneira. E ela dizia, não, mas se você for, eu vou, bom, depois eu vou lhe contar. Eu acho que os solteiros deviam pensar bem. Porque eu no meu caso, eu sabia que eu era chamado muitos anos antes de ser pregador, eu não sei no seu. Mas se Deus já colocou no seu coração, meu irmão, acho melhor obedecer. E não colocar Jesus de qualquer maneira na vida não, porque aí o inimigo aparece. Ele se levanta, ele sopra o vento, a tempestade vem. E eu já vi muita gente naufragar. Não só quem estava começando, como grandes ministérios. Olha, tristemente, a gente às vezes lembra, eu não vou citar aqui, falta de ética, né? A gente lembra de ministérios pujantes, vigorosos, que deram em nada. Porque Jesus foi colocado fora da posição dele. Quiseram, porque quiseram. Eu era rapaz, fazer a vontade deles, eu era rapaz. Um pastor que eu admirava muito me disse, irmão, estou orando para Deus me dar um secretário. Eu vou para tal lugar, eu vou abrir um ministério. E ora porque Deus pode lhe dar. E eu orei. Eu era comerciante, rapaz. E ele chegou e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu faço a parte espiritual, você faz a material. O homem tinha uma chamada tremenda. Tá bom, eu estou orando, eu estou pronto para servir a Deus. Ia mesmo. Aí um dia ele chegou e disse, olha, decidi, vai ser agora. Traiu a igreja que nós éramos. Você vem comigo? Disse, não. Esse não é o caminho de Deus. Você perdeu. Eu vou crescer, vou ser uma bênção. Que Deus abençoe, irmão. Deus não age dessa maneira. Traição não é comigo. Ele foi. Menos de 3 meses, voltou na porta do líder e disse, me perdoa. Saí fora do plano de Deus. Meu amigo, não coloque Jesus como servo. Coloque-o como seu Senhor. Se ele não for Senhor, nada mais serve para ele. O discípulo erraram. Acertaram porque o despertaram. Nós vamos ver isso na parte seguinte. Estamos terminando agora
essa sessão. Vamos para a próxima, em nome de Jesus. Hoje no Consulta ao Doutor a gente fala sobre doenças do couro cabeludo, entre elas uma muito comum,